Nós estamos aqui para mais um estudo de escola dominical, mais uma aula de EBD, a lição 2 da nossa revista, cujo título é Por que Deus não exterminou a raça humana? Uma pergunta, né? E nós vamos iniciar então o estudo para essa aula orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós estamos reunidos para adorar e bendizer o Teu santo nome, com o estudo da Tua palavra. É essa palavra, Senhor Deus, que nos guia no caminho que o Senhor determinou que andássemos nele. É o caminho, Senhor Deus, da vida, o caminho da santidade. Ilumina-nos, ó Deus, para o aprendizado que se faz necessário para, Senhor Deus, conhecendo o Senhor, poder servir melhor ao Senhor, por conhecendo o Senhor, poder, Senhor Deus, aprender a amar ao Senhor cada dia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, nós vamos por partes. Antes de dar a introdução, nós vamos, como é uma aula online, nós vamos primeiro trazer os textos como estão na revista. Alguns irmãos podem não ter ainda a revista, para depois nós entrarmos nos comentários. Nós vamos entrando, lendo texto por texto, falando um pouquinho de cada texto, para depois entrar realmente no comentário tal como está na revista, ok? O texto-chave diz: Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Verdade teológica: Deus não é como o homem que precisa de mudança de rumo para não errar o alvo de toda a sua existência. A leitura bíblica congregacional está em Gênesis 6, versículos 5 a 8, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós vamos dar uma passada pela leitura semanal para facilitar o acesso dos irmãos. Gênesis, segunda-feira, é Gênesis 3, versículos 17 ao 19. Gênesis 3, versículos 17 ao 19, que vai nos mostrar aí parte de como que Deus lidou com o homem pós-pecado. Vai dizer assim: Ao homem disse: Por que deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela fostes tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Então aqui nós estamos vendo, pós-pecado, Deus vai trabalhar aqui mostrando ao homem o peso do seu pecado, o peso do seu erro, tá? Algo que vai mostrar aqui, e continuando aqui à frente até o versículo 24 de Gênesis 3, você vai ver que o homem inclusive foi lançado fora do jardim do Éden. Nós vamos agora para Romanos 8, 19 ao 22. Romanos 8 vai mostrar que a terra, a criação, ficou sujeita ao pecado do homem. Ela foi sujeitada, ela passou a experimentar a corrupção por causa do pecado do homem. Diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Então, a própria criação está como que com dores de parto, ela está gemendo, algo está errado, né? E a Bíblia diz que ela está aguardando a liberdade da glória dos filhos de Deus, e isso vai lhe trazer também a liberdade do cativeiro da corrupção. A corrupção é um cativeiro, né? E a corrupção aqui da natureza, da criação, nós podemos dizer a ideia até de entropia, que as coisas vão voltando ao estado primeiro, né, da matéria. Então, isso parece não ser algo que existia antes do pecado humano. Isaías 55, 8 e 9 é um texto que vai falar mais para nos chamar a atenção, que nós não entendemos, né? Até o título da nossa lição vai dar a entender que nós não entendemos exatamente como que Deus faz e por que faz do jeito que faz. Está escrito assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E 2 Samuel 24 também vai nos mostrar aí como que o Senhor vai trabalhar essa questão, né, do erro de um homem, que é um homem segundo o coração de Deus, mas ele achou de fazer certas coisas que Deus não tinha em mente para ele, e ele vai pagar muito caro por isso. 2 Samuel 24, versículos 10 a 19 e o versículo 25. Vai dizer assim: mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele levantado o censo do povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que execute contra ti. Assim veio Gade a Davi e lhe disse: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: eu é que pequei e procedi iniquamente. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 25. Edificou Davi ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor teve piedade da terra e aquela praga cessou de sobre Israel. Agora nós vamos para Êxodo 32, versículos 9 ao 14. Que vai tratar do assunto do bezerro de ouro.
diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e a povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Observa que sempre há uma punição, algumas vezes ela vai se cumprir e algumas vezes não. Guarda esse detalhe que nós precisaremos dele para entendermos no final da lição por que algumas vezes Deus fala que vai fazer e não faz, né? É uma punição conforme ele havia determinado. Tá? Agora nós vamos ler em Jonas 3, de 1 a 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamavam jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus, mais uma vez, não executa o mal que determinou que faria. Bom, nós vamos entender isso mais ao final da lição. Vamos por partes. A elucidação textual diz que a espécie humana, criada a partir de um ancestral comum, com uma língua comum e um planeta todo a explorar em seu benefício, esbarrou na sua pecaminosidade latente e enveredou pelos instintos mais animalescos que conhecia, a violência e a depravação moral. O Criador se entristece profundamente e usa de palavras que expressam isso: arrependo-me, destruirei, o fim é chegado. Mas em meio ao seu santo furor, ele se lembra de Noé, homem daquela geração de perversos, mas que alcançara a graça diante dele mesmo, Deus. Há um porém na narrativa que estenderá o alcance das múltiplas atividades divinas na história do homem. Está aí em Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esse porém muda muita coisa, né? Então, nós estamos lidando com o texto da civilização antediluviana, tá? Aqui a Bíblia não fala de idolatria, mas fala de violência. Então, a humanidade, apesar do pecado de Adão, eles tinham
um planeta todo para trabalhar, para conhecer, para repensar a sua vida, até porque eles tinham uma ordem de se espalhar pelo mundo todo, né? Então eles poderiam desenvolver muitas coisas enfim, mas o que eles fazem? Eles ficam mais agregados e eles vão passar a desenvolver a violência e a depravação moral. Isso é óbvio em toda a Bíblia quando há afastamento de Deus. É as primeiras coisas que vão acontecer. Quanto mais um país se afasta de Deus, mais ele vai entrar nessa questão da depravação moral e da violência. Tá? Introdução. Entender o que, por quais motivos Deus faz o que faz, não é tarefa que a mente humana possa resolver por si mesma. É preciso a ajuda do próprio Deus para aprender sobre os seus caminhos e pensamentos. Nós vemos em Isaías 55, 8 e 9. Isso também está em 1 Coríntios 2, 10 e 11, onde Paulo fala que Deus revela coisas que a gente não conhece, assim, não entende por si mesmo, né? Assim como o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito Santo, conhecedor das coisas de Deus, ele vai estar revelando aos seus filhos. Deus, que é imutável em seus conselhos, afirma que a alma humana vale mais do que o mundo todo. Essa afirmação é uma inferência de Mateus 16, 26. Mas ele resolve destruir todos de uma vez, e quando assim determina, o faz parcialmente, ou seja, preserva uma família que ele mesmo sabe, por sua presciência, que traz em si o germe da rebelião, que fará o mesmo problema começar de novo, dando a entender que essa história é cíclica, ou seja, retorna sempre a um ponto conhecido, ou se repete, como a filosofia grega acredita. A história da redenção não é cíclica, ela tem início, desenvolvimento e chegará a um fim, segundo as Escrituras, e isso está escrito em Mateus 24, 14. Qual então a extensão desse arrependimento, entre aspas, de Deus? Deus é um Deus que várias vezes está escrito na Bíblia que ele se arrepende, é como se ele estivesse fazendo testes e ele, de repente, alguém chama a atenção dele e ele fala assim, não era por aí não, realmente tem que mudar. Será que Deus está fazendo testes com a sua criação? Será que Deus está aprendendo com o homem? Porque vários textos na Bíblia estão dizendo que Deus se arrepende. Mas o primeiro texto que nós vamos trabalhar agora, o primeiro ponto, o título dele é Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. E diz assim, apesar de Balaão ser um gentio contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, enquanto este marchava em direção a Canaã, por ter medo que eles conquistassem seu território também, ele proferiu esta declaração a respeito da imutabilidade de Deus. De alguma forma ele entendeu que Deus escolheu Israel como seu povo para tornar notório seu nome a todas as nações da terra, e isso não seria mudado por causa da promessa feita a Abraão. Mesmo que o povo ali presente não representasse a santidade requerida por Deus, ele continuaria o seu propósito e seu caráter não seria mudado ou maculado por isso. Na sua presciência, Deus pode usar de soberania sem explicar nada a ninguém. Seus eternos propósitos muitas vezes são entendidos milênios depois. Mas o que isso importa para quem está acima do tempo? O tempo é feito para nós, não é para Deus. Deus manda Samuel ordenar a Saul que vingue o que os amalequitas fizeram com Israel durante a caminhada pelo deserto, com a extinção dos amalequitas. Saul deveria literalmente apagar os amalequitas e todos os animais que eles tivessem da face da terra. Saul desobedeceu e, para se justificar, ele acrescentou ao seu pecado uma mentira piedosa, aquela que se faz em nome de Deus ou de uma prática alegadamente bíblica. Após uma breve discussão com o rei, Samuel lhe diz que o Senhor já havia provido outro rei, que não seria da família de Saul,
para substituí-lo, e proferiu que aquele que é a glória de Israel não é homem para que se arrependa. Mas Deus havia informado a Samuel que estava arrependido de ter posto Saul como rei. 1 Samuel 15, versículos 10 e 11. É interessante que essa ordem aqui é um negócio complicado, porque Deus fala através do profeta Samuel para Saul exterminar os amalequitas. E Saul não faz. Tá? E a palavra de Deus diz em Jeremias que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, daquele que retém a espada, daquele que segura a espada. Quando Deus tinha colocado a espada na mão de Saul, mata todo mundo lá. Então não seria pecado diante de Deus Saul matar todos os amalequitas, tá? Inclusive o próprio Agag, que era o rei, enfim, não era para sobrar nada. A ordem era essa. Deus sabia o que estava fazendo, porque os amalequitas, eles têm um ódio com Israel, assim, inexplicável. E mais tarde eles vão tentar exterminar Israel. Israel não exterminou eles, e eles vão tentar exterminar Israel, tá? E no primeiro caso, quando Balaão, né, vai lá porque Balaque chamou, é interessante que Balaque vai chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Mas acontece que Israel era o povo da promessa de Deus, por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então Deus estava trabalhando com Israel por causa da promessa feita a Abraão, amigo de Deus, para que esse povo ainda tivesse várias chances de se adequar aos propósitos de Deus, da forma como Deus ia fazer para cumprir a sua palavra, porque ele prometeu que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Todas as famílias seriam benditas. Então era necessário que ele continuasse esse projeto. Não poderia ser apenas com a lembrança de um homem sozinho, mas Deus estava fazendo algo grande. E Balaão não consegue fazer uma maldição, e ele vai dizer em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? Ou seja, ele falou com Abraão, ele prometeu a Abraão, ele estava dando curso à promessa. Então, Deus não mudaria. Nesses dois casos desse tópico, nós podemos ver que o Senhor estava agindo de forma didática para conduzir a humanidade à maturidade, para alcançar o máximo de entendimento do plano da redenção. Apesar de Deus não ter que se submeter aos julgamentos de suas criaturas, ele conduz seus propósitos em meio à história da humanidade, sem que haja um meio de se dizer como o sábio Jó ensina em 9:12, o que fazes? É uma pergunta. Já fala, alguém pode dizer para Deus, o que você está fazendo? Não tem como. E uma hora ele manda matar, outra hora ele mesmo fala que vai matar e ele não mata. Ele diz que se arrependeu e assim por diante. Então, você observa que é muito confuso essa situação se você for analisar pela ótica humana. Tá? Mas Deus não pode fazer isso, Deus não pode agir desse jeito. Afinal de contas, aí nós vamos falar assim, afinal de contas, né? Mas afinal de contas, porque eu olho como homem, né? Eu olho como homem. Nós entendemos que a nossa limitação de julgamento, ela é contrabalançada, né? Ou o nosso julgamento é limitado pela nossa pecaminosidade. Mas Deus é um ser santo e justo. Ele é o Criador, o dono de todas as coisas, ele tem regras muito claras. Tá? Ele tem regras muito claras. E quando alguém pode já falar assim, mas Deus não é amor, ele é amor sim, mas é um amor santo. Se Deus não pune o culpado como tem que ser, ele está deixando de amar o inocente. Se Deus não pune o injusto, ele está deixando de amar o justo. Tá?
ele, não, ele vai acabar se contradizendo. Então, ele tem seus meios de trabalhar nessa área, embora tem algo que nós vamos deixar para o final aí. A linguagem bíblica, ponto 2. É impossível ao ser humano finito, preso no tempo, entender tudo que Deus faz ou pensa em sua infinitude, antes e depois. Nossa limitação em relação a Deus não é somente com relação ao tempo de vida, mas também em sabedoria, discernimento, visão do futuro, noção de valores, santidade, e com certeza tudo isso vai interferir no entendimento da justiça. Por exemplo, se um homem mata outro ser humano, ele é considerado assassino. Mas se Deus tira a vida de um homem, ele não pode ser julgado por ser o maior ente do universo ou simplesmente por estar certo. O homem não é o dono da vida. Ele não a possui para dar livremente a quem quiser. Por isso sua limitação quanto ao colocar término na vida de outrem. Embora em Gênesis 9:6 há uma ordem para que a pena de morte exista, mas mesmo assim ela é limitada, é uma vida por vida, e mesmo assim tem que se estar à altura da lei, né? Quanto a Deus, a vida é dele, ele dá, retira, sem que isto seja um crime, tá? João 5:26 vai nos mostrar exatamente isso, que Deus é o dono da vida, e ele não é culpado quando ele resolve que a pessoa não vai viver mais. Está escrito: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele tem a vida nele, a vida é ele, é dele. Nós recebemos vida, mas essa vida que recebemos ainda assim é dele, tá? Então, para que entendamos o que Deus comunica, a revelação bíblica é feita em linguagem humana, atribuindo a ele a forma de homem, antropomorfismo, forma de homem. Mesmo que a Bíblia nos revele que Deus é espírito. Outro recurso de linguagem é atribuir a Deus como tendo sentimentos humanos, e aí é antropopatia, sentimentos humanos atribuídos a Deus. No caso de Gênesis 6:6, Deus é apresentado como arrependido, por falta de um termo melhor para explicar o quanto ele se entristeceu por causa do distanciamento que a humanidade estava impondo à bondade divina. Mas até para explicar isso é difícil, pois vamos de encontro a outro conceito, o da alegria. Deus de fato se entristece? Ele não sabe o futuro? Então ele sabe que a verdadeira liberdade tem que ser provada, e nem todos os seres humanos vão ser verdadeiramente livres para olhar na sua face. A verdadeira liberdade é poder contemplar a face de Deus e permanecer vivo. Ele ter prazer em você. Alguém diz que a verdadeira liberdade é poder estar diante do juiz de toda a terra e ele não ter nada contra você. Isso é a liberdade. Os verbos arrepender e entristecer servem mais para nos alertar sobre o que procuramos que Deus nos faça quando transgredimos deliberadamente os seus mandamentos, do que para expressar um sentimento que realmente tenha ocorrido no ser divino. Tal força das palavras exorta a que não se procure juízos, uma vez que Deus não terá outra forma a não ser executá-los. Então, os verbos arrepender e entristecer servem mais para nos alertar sobre o que procuramos que Deus nos faça. Então, olha, Deus, ainda que com tristeza, Ele vai fazer o que tem que ser feito. É como um pai leva um filho para fazer uma cirurgia arriscadíssima ou para uma amputação, e ele sabe que tem que ser feito para salvar o todo, tá? Então Deus conhece a humanidade toda, Deus sabe o futuro. Várias vezes Deus teve que usar isso mesmo, de uma forma muito cirúrgica, para que a humanidade visse que ela não pode fazer o que bem entende, porque toda a terra é do Senhor. Todas as almas são do Senhor, a alma do Pai, a alma do Filho, a alma do ser humano, a alma dos animais, todas são dele. Tá? Toda a terra pertence a ele, ele afundou sobre os mares, enfim, tudo pertence a ele. Tá? Então, ele criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. Você imagina isso?
Não só a criação, mas a sustentação está em suas mãos. Então, ele é o dono, ele é o dono. Já em alguma lição nós falamos que Deus planta um jardim, cria nele o homem e fala: você pode comer de toda a árvore do jardim aí. É interessante que isso dá base para toda moral, por todo o procedimento ético, porque o homem não poderia comer de um jardim que ele não plantou, a menos que o dono lhe desse. Deus é perfeito nos seus caminhos. Então, o homem ele tem que entender que ele não pode fazer o que bem entende. Deus já providenciou para que o homem não errasse por não haver alternativa. Então, desde lá o princípio, o homem errou contra os procedimentos estabelecidos por Deus porque ele quis. Porque até para evitar que ele tomasse da árvore do jardim sem lhe ter sido dado, uma vez que ele não plantou, ele já estaria sendo um ladrão. Então o Senhor já criou o homem e falou: pode comer de toda a árvore do jardim. Tá? Então Deus trabalha de uma forma que é inexcusável, não tem como a gente. E também, diga-se de passagem, Deus não precisa de advogado, tá? Ele é o que é. E ele não tem que dar satisfação. Ele não precisa de advogado, uma vez que ele é legislador e juiz. Mas graças a Deus que ele é fiel, tá? Ele é reto, não há variação nele. Então ele fez a palavra e ele mesmo, ele cuida de cumprir a sua palavra. Se é para não mentir, Deus não mente. Se não é para fazer coisas que são chamadas pecados, Deus não faz, e assim por diante. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ponto 3. O arrependimento divino. Arrependimento significa mudança de direção, de atitudes e de pensamentos, para nós. Não é isso? Para entrar no reino dos céus, o homem precisa passar por esta mudança completa. Está lá em Romanos 12:2, né? Ser transformado, ter a mudança do seu entendimento, né? Então, mas isso não vai acontecer nunca com Deus. Ele precisa, o homem, negar-se a si mesmo. Marcos 8:34 e Lucas 9:23 vai falar isso. Jesus falando: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, reconhece que não há nada de bom em você, nada que ajuda você a ser salvo. É o que Jesus vai falar com Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. E o Senhor aqui, nesses dois textos que nós citamos, Marcos 8:34 e Lucas 9:23, ainda ele vai falar que é para nós tomarmos a nossa cruz, ou seja, instrumento de morte da nossa carne, do nosso ser, do poder que opera em nós, que é contrário a Deus. Precisa reconhecer que se tivesse uma segunda chance, faria de outra forma, pois tudo que fez foi em função de estar errado. Esse é o arrependimento humano. Então, arrependimento significa uma transformação, um reconhecimento de erro e mudança do caráter do ser humano. Sem isso, ele continua no caminho do erro e, perdido, indo fatalmente em direção ao juízo. Quando o termo arrependimento é usado em relação a Deus pelas Escrituras, usa-se as palavras nos originais que expressam pesar por ter que usar o juízo dantes determinado para essa finalidade, mas que Deus não tem prazer em matar o ímpio. Tem muitas referências. Lamentações 3:33, Ezequiel 18:30-32, deixa bem claro que Deus não quer matar o ímpio. 2 Pedro 3:9 também deixa bem claro que Deus, apesar de ter esse direito, ele não quer matar o ímpio. Deus quer que todos se arrependam. Deus não quer que o homem seja condenado. 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.
esse arrependimento, entre aspas, divino, não muda nada em quem Deus é desde a eternidade. Ele continua sendo bom. Salmo 73:1 fala muito bem isso, né? Deus é bom. Ele continua sendo justo. Apocalipse 15:3 diz que ele é justo e fiel. Deus é fiel, tá? Podemos citar aqui 1 Pedro 4:19, que vai dizer: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Então permaneça no bem, porque Ele é fiel. Ele é imutável em seus conselhos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 6:18. Hebreus 6:18 vai nos garantir que Jesus... Não é Hebreus 6:18 não. 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? Ele também, eu quero citar aqui dentro desse imutável em seus conselhos, Tiago 1:17. Esse texto é pouco lido, mas ele é muito importante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá? Ele é imutável em seus conselhos. Deus não mente. Nós já lemos vários textos aqui que diz que Deus não mente. Isso não faz parte do modo de ser de Deus. Tito 1:2 diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. E Ele também nunca vai negar-se a si mesmo, né? É por isso que muitas das vezes o juízo dele vem. 2 Timóteo 2:13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aliás, esse versículo de 2 Timóteo 2:13, a gente ouve muito falar, está muito lá até nos carros, né? Deus é fiel. Alguns até arriscam falar um pouquinho mais, né? Mesmo que a gente seja infiel, Deus é fiel. Só que a gente tem que observar todo o contexto do que está escrito aí no 2 Timóteo capítulo 2, que ele não vai negar a si mesmo. Então ele não vai falhar com a palavra dele para que eu permaneça, digamos, em pé do jeito que eu quiser, tá? De jeito nenhum. Deus não erra e nada do que fez seria de outra forma. Seu arrependimento revela que ele muda de atitude para punir os pecadores contumazes, mas também muda para ter misericórdia quando arrependimento humano. Irmãos, o arrependimento de Deus aqui, então, na verdade, é um ato de misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? É não dar ao ser humano aquilo que ele merece, tá? Por isso que Deus não matou a Adão de uma vez por todas lá no Jardim do Éden. Poderia. Deus poderia ter matado toda a raça humana? Poderia. No tempo de Noé? Poderia. Mas não fez, tá? Por que ele não fez? Porque ele tem uma coisa que Deus pode ter, que chama misericórdia. Ter misericórdia é coisa para alguém que é muito forte e pode responder pela misericórdia dada. Porque os reis e os ídolos, se os ídolos fossem deuses, eles nem existem, eles não podem ser misericordiosos, porque isso demonstra fraqueza. Eles não têm coragem de executar as suas sentenças.
mas Deus dá uma sentença. Havendo arrependimento, havendo realmente busca da misericórdia dele, pedido de perdão, ele pode oferecer misericórdia e ele não fica menos forte ou menos Deus por causa disso. Isso é uma prerrogativa dele. E quem vai poder falar que não? Então, muitas das vezes quando Deus se arrepende, é misericórdia. Deus não cumpriu toda a destruição que poderia ter feito. Quando Davi, lá em 2 Samuel 24, enumera o povo, por misericórdia. Por que Davi enumerou o povo? Porque ele foi ficando soberbo, achando que era pelo tamanho do exército dele que ele vencia as guerras, quando na verdade quem dava vitória a Davi era Deus. Por que ele queria saber o número de soldados? Pois se não eram os soldados que ganhavam a guerra, era Deus. Eles iam à guerra sim, eram homens valentes sim, treinavam para isso. Isso era uma forma de você se preparar para aquilo que Deus te chamou. Se Ele preparou para ser soldado, treina como soldado. Assim como as pessoas são chamadas para cantar, então eles vão se aprofundar no conhecimento de música e vão cantar, e várias outras coisas são feitas assim. Mas quem dá a vitória é Deus. Tá? O que deveria se entender é que tanto no exército de Davi como na música hoje, nunca deveria se pensar que aquilo é meu, mas que é de Deus. Assim também vale para a pregação e vários outros ministérios. Tá? Então Deus poderia matar e não matou. Tá? Nós vamos observar aí também em Êxodo 32, quando, versículos 9 a 14, Moisés vai pedir misericórdia pelo povo e Deus vai ouvir Moisés. Embora esse ouvir Moisés, eu acredito que Moisés é que estava aprendendo, né, porque aquele povo era descendente de Abraão e Deus estava dando cumprimento à promessa feita para Abraão, mesmo que por um período ele ia passar por um povo tão deficiente de fé, de honestidade diante dele. Ok? Conclusão da nossa lição. De tempos em tempos há uma manifestação dura de Deus sobre as atitudes pecaminosas dos seres humanos. Adão foi expulso do paraíso, o dilúvio quase eliminou os homens da terra, na Torre de Babel Deus confunde as línguas dos homens, Sodoma e Gomorra foram literalmente queimadas devido ao pecado em profusão ali, Deus julga o Egito por escravizar Israel, os povos de Canaã por não se arrepender enquanto podiam, enquanto eles ouviram falar, os povos de Canaã, eles ouviram falar de Deus. Primeiro que toda a humanidade tem uma raiz comum em Adão e depois em Noé. Então é complicado que o ser humano tivesse deuses, né, ídolos. Por quê? Aonde ele tirou isso? Ele foi inventando da sua imaginação. Né? E enquanto Deus, aí pelo meio de Canaã, passou Abraão. Abraão tinha acesso aos reis de Canaã, às lideranças. Eles conheciam o Deus de Abraão. E é interessante que o povo de Abraão vai para o Egito, vai ficar aí 400 anos para lá. Nesse período, esse povo aqui de Canaã, eles já tinham sido evangelizados diretamente por Abraão, por Ló, por Jacó, mas eles não quiseram. Quando Israel sai do Egito, já está dada a sentença para um povo que adorou diversos outros ídolos, Então, essas nações foram castigadas duramente, porque não se arrependeram quando podiam. Israel e diversas nações, cada qual a seu tempo. Israel também, ele foi duramente castigado por todas as vezes que pecava. Deus castigou duramente Israel. Então, tudo isso mostra que Deus não perde o controle de sua criação e que não desiste da mesma, pois fez a promessa de redenção no início, quando do primeiro pecado. É muito bom nós observarmos esse versículo de Gênesis 3,
ele é chamado de o proto-evangelho, ou seja, o protótipo do evangelho. É Gênesis 3,15. Vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Observa que Deus está falando com a serpente que vai haver uma inimizade entre a mulher e a serpente, que enganou a mulher. E entre a descendência da mulher, tá? Entre a descendência da serpente e o seu descendente, tá? Então, veja bem, o descendente da mulher, ele feriria a cabeça de Satanás, apesar de Satanás lhe ferir o calcanhar. Então há uma promessa aqui que não foi cumprida no tempo do Velho Testamento. Essa promessa tem que se cumprir. Então tem várias ameaças de Deus, é como se ele estivesse refreando o pecado no mundo, é como se ele estivesse trabalhando para que o mundo prestasse atenção no que estava acontecendo, que não era do agrado de Deus. Um exemplo que salta à mente aqui, há quanto tempo, né, existe homossexualismo, né? E a depravação que ele traz em si. Primeiro que ele já é uma depravação. E o grande problema é que ele quer se tornar público e ser uma regra. Alguns pregadores falam com muita propriedade que a AIDS, né, a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é próprio dessas atividades homossexuais, ela é como se fosse um sinal de Deus para punir esse tipo de perversão que não respeita a criança, não respeita ninguém e quer até banir o culto a Deus. Então, Deus tem sinais de juízo na história. Deus tem sinais de juízo na história. O tempo todo, Deus está avisando, Deus está trabalhando, tá? Porque Ele está dizendo que Ele é santo, Ele criou o ser humano buscando uma geração de piedosos, conforme Malaquias nos mostra, que Ele poderia Ele poderia fazer o homem de forma seriada, uma vez que Ele tem espírito nele, Ele tem vida nele para fazer isso, mas Ele preferiu dar ao homem a condição da procriação, porque ele estava buscando uma geração de piedosos, e ele está conseguindo. Essa geração de piedosos, ela está descrita em vários pontos da Bíblia. A Bíblia diz que Deus está preparando para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Paulo fala que nós vamos julgar os anjos. Então Deus está trabalhando nessa situação, sim, e ao mesmo tempo executando juízo sobre os impenitentes, e isso sem sombra de dúvida. Então, se lá em Gênesis 3,15 havia uma promessa de redenção, obviamente não haverá um aniquilamento. Se até do período do Velho Testamento, como o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente ainda não tinha vindo, então não haveria um aniquilamento da raça humana. E depois que ele vem, há então uma redenção. Ele propõe uma redenção em si, na sua pessoa. E se há uma redenção, não há necessidade de um aniquilamento, porque com certeza haverá muitos redimidos para adorar a Deus. Esses redimidos são pessoas que conhecem o pecado, que têm a oportunidade de estar no pecado, mas que preferiram a santidade de Deus, tá? E vai haver um tempo em que, apesar de saber-se que existe o pecado, ele não terá nenhum domínio mais. Nós seremos tirados da presença do pecado. Então, se houvesse um aniquilamento, né, nós teríamos uma recriação.
e isto ia invalidar a promessa de Gênesis 3,15. Deus sabe o futuro e com certeza está no controle dele, que uma incontável multidão o servirá e adorará para sempre, livre da intenção de transgredir a sua lei. O importante é isso, é livre da intenção. Na criação, lá em Adão, o homem ele era puro, ele era inocente, mas a sua liberdade ainda não fora testada. Uma liberdade sem teste não é liberdade. É uma inocência, é um não conhecimento. A liberdade verdadeira está em você conhecer o que é errado e decidir não andar por esse caminho. A liberdade é isso, você poder ir no erro, mas você não querer o erro. Tá? Então, Deus não destruiu a raça humana. Não era esse o propósito dele em época nenhuma. Aliás, pode-se dizer que Deus não destrói nada do que criou. Até a própria terra, né? Nós sabemos que haverá uma nova terra. E o propósito é que a terra foi criada para que os seres, chamados seres humanos, glorificassem a Deus nessa forma como eles são, do jeito como eles são, só que sem pecado. Então, que nós entendamos isso. Deus não destrói a raça humana, porque Ele é misericordioso e porque Ele tem um propósito. Ele vai cumprir o seu propósito. Não resta a menor dúvida. Deus vai cumprir o seu propósito. Ele não perdeu o fio da história com o pecado humano. Ele sabia que o pecado viria. Ele sabia que essas coisas aconteceriam. Mas isso não faz com que ele mude os seus propósitos. Ele tem os meios de lidar com o pecado e ele sabe que depois do pecado ele vai ter realmente aqueles que são dele para todos sempre. Amém? Deus nos abençoe. Essa é a lição número 2 da nossa revista intitulada Por quê? Essa revistinha aqui, ó. Por quê? É a revista número 55 da série Crescendo na Verdade de Jovens e Adultos. A nossa próxima lição será a lição 3, Por que Deus permite o sofrimento? Não é brincadeira esse assunto também não, né? Mas enfim, nós temos que estudá-lo e os irmãos podem aí fazer suas perguntas lá no grupo da igreja, pode estar à vontade. Nós estamos sempre passando por lá nesse período que nós não podemos estar juntos, então nós temos olhado o grupo da igreja quase o dia todo para que os irmãos possam assim sanar suas dúvidas, dar suas opiniões também, nos ajuda muito fazendo isso, para que o estudo seja o mais amplo possível, mas com certeza o nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e nos guie no conhecimento dele, e que assim nós sejamos ainda mais seguros no caminho da paz que ele mesmo preparou para que nós andássemos nele. Paz com Deus. Deus abençoe em nome de Cristo. Amém.